atuei como professor na Universidade Estadual do Paraná e lá tive a oportunidade de orientar algumas pesquisas acadêmicas. Lembro-me de uma que tinha como objetivo o de analisar a importância do PRONAF. Foi interessante observar a motivação do aluno enquanto buscava informações e criava conclusões. Ele, como diversos outros pesquisadores de tantas outras instituições e universidades, tem duas coisas em comum. A primeira, a curiosidade. Ela influencia nossa maneira de pensar e agir, nos motiva a entender o mundo ao nosso redor e a criar soluções. Independentemente de seu fim, pessoal ou profissional, está presente em toda pesquisa científica ou tomada de decisão. Porém, apenas isso não é suficiente para concluir uma pesquisa. O pesquisador precisará de metodologias e instrumentos para concluí-la, o que nos leva ao segundo algo em comum, o método científico. Este o qual foi criado e moldado ao longo de nossa história, pelo avanço de tecnologias e evolução do modo de pensar. E por isso é vivo e fluido e vai se alterando conforme as possibilidades do contexto. O método científico rege nossa ciência e tem guiado nossas pesquisas, inovações e a sociedade como um todo. Mas no que consiste este método científico? Aposto que para muitos pode ser algo difícil de entender, mas basicamente todos nós o aplicamos pelo menos uma vez em nossas vidas. Provavelmente frente a uma tomada de decisão ou na sensação de aproveitar uma oportunidade ou pelo simples fato de querer entender uma determinada situação. São basicamente 6 passos que compõem o método: a observação, a identificação do problema, definição de uma ou mais hipóteses, a realização dos experimentos, obtenção dos resultados e elaboração das conclusões. Ao observarmos, conseguimos identificar um ou mais problemas, sejam pelas causas ou consequências. A partir desses, é possível traçar uma hipótese. A hipótese nada mais é do que uma proposição que pode ser colocada à prova para determinar sua validade. Ela norteia a atuação do pesquisador e pode ser apresentada como uma pergunta a ser respondida. Exemplo: é viável empreender com uma nova padaria na esquina de casa? Ou diminuir o limite de velocidade médio em regiões centrais diminui a quantidade de acidentes de trânsito? A partir disso, passamos para os experimentos. Estes comporão nossos testes para validarmos se a hipótese é verdadeira ou falsa. E através de vários experimentos, teremos diversos resultados. Com os resultados, conseguiremos analisar melhor o problema, sua origem e assim encontrar as respectivas melhores respostas ou soluções. Isso baseia nossas conclusões. Claro que, dependendo do nível de complexidade do problema a ser pesquisado, existem determinadas ferramentas, técnicas ou tecnologias para a obtenção e melhoria dos resultados. Pensando neste processo de pesquisa, você consegue se lembrar quando foi a última vez que passou por uma experiência parecida? Por acaso, recentemente, você tomou uma decisão que foi difícil de fazer? Ou que precisou pensar bastante antes? Ou que teve a vontade de compreender algo desconhecido? Pois bem, se sim, você com certeza aplicou o método científico. E por que estou falando disso neste vídeo? Veja bem, analise o mundo ao seu redor e a sociedade que estamos vivendo e se faça a pergunta: está tudo bem? Eu acredito que não. Após mais de um ano sob a pandemia do Covid-19, é possível identificar facilmente casos e motivos para que não esteja nada bem. Recentemente, na CPI da Covid, vimos um senador utilizar de fake news em seu argumento. Encontramos pessoas que acreditam e usam medicamentos sem comprovação científica de eficácia e já temos mais de 500 mil mortes causadas por esta doença em nosso país. Este é um cenário que tem me preocupado muito. Acredito que muitos de nós estamos assumindo um pensamento automático ao observarmos o que ocorre ao nosso redor e a partir disso temos tomado conclusões precipitadas que definem aspectos muito importantes de nossa sociedade. É como se estivéssemos pulando da observação para a conclusão, sem sequer analisar, hipotetizar ou experimentar, e isso tem nos custado caro. Aposto que muitos, tal como eu, já foram vítimas de uma fake news, por exemplo, ou em que simplesmente tomou uma importante decisão com base em uma análise equivocada de uma situação. Logo, há de concordar que, quando isso ocorreu,
os resultados não foram nada satisfatórios, não é mesmo? Se quisermos mudar essa realidade, penso que precisamos adequar nossas atitudes e modo de pensar. Acredito que temos que ser curiosos e encontrar respostas que nos façam a melhorar. E se aplicarmos a lógica do método científico no dia a dia, possivelmente nos ajudará nessa jornada. Claro que não será fácil. O método e o ato de questionar-se muitas vezes gera insatisfação ou então pode ser visto como algo desrespeitoso. Muitos de nós deixamos de nos questionar ou de fazer questionamentos em determinadas situações, e isso tem nos custado muito caro. Um exemplo: você se lembra quando foi a última vez que viu um colega ou familiar compartilhar uma notícia falsa? Nesta, você o alertou ou ficou quieto? Pois bem, se ficou quieto, você permitiu que a notícia continuasse a se propagar. Logo, se quisermos reverter essa situação, precisamos nos questionar e questionar sempre se no que observamos há problemas e quais as razões para isso, para então, assim tomarmos conclusões melhores e desenvolvermos soluções que impeçam que os danos da desinformação prejudiquem a nossa sociedade. Estamos em uma fase crucial de retomada econômica, vacinação e em período que antecede nossas eleições em 2022. Portanto, lhe convido a aplicar e instigar sua curiosidade e usar o método científico todo dia, em toda notícia que receber e em todo momento que for tomar uma decisão importante, seja em sua vida pessoal ou profissional. Dessa forma, passado tudo isso que vivemos, torço para que consigamos encontrar respostas e assim construir uma sociedade melhor. Muito obrigado.